Tudo na minha história aconteceu com muita luta. Nada foi fácil. Por isso eu sentia que podia contribuir para a evolução de alguma forma. Que havia muito o que aprender para a construção de uma sociedade mais justa e que essa mudança teria que vir pela educação. Parecia um sonho tão distante, uma missão tão difícil de cumprir, mas eu não desisti, era preciso. A educação muda as pessoas. Descobri que quando aprendemos, adquirimos poder para compartilhar, para mudar vidas, para mudar a história. Nós compramos essa briga e estamos aqui hoje, cuidando dos nossos. Rompemos barreiras todos esses anos para compartilhar conhecimentos, para que o seu sucesso seja o nosso sucesso. Por um lugar no seu álbum de memórias, para escrever as nossas histórias. Nada pode nos parar, porque a nossa força, juntos, supera tudo. FECAP, 119 anos. Criamos histórias sem barreiras. Bom, pessoal, nós vamos hoje, na primeira parte, eu vou finalizar aquela explicação sobre Começamos então. Boa noite a todos e a todas. Quero dar boas-vindas a todos vocês. Mais um Conexões Empresariais entre nós aqui. Quero apresentar o Dilson, que então fará a nossa abertura aqui. Dilson Ferreira, do PNBE. Queira, por gentileza, fazer o nosso boa noite. Já damos sequência desse nosso maravilhoso evento aqui com Eduardo Capobianco hoje. Dilson, por gentileza. Boa tarde a todas e a todos. Edson Capobianco, especialmente um obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo na qualidade de fundador do PNBE, aqui na casa que é a sua casa. O Fábio Mortara, meu colega na coordenação geral, fará a abertura, terá a honra de apresentá-lo, e isso acontecerá logo em seguida. No transcorrer do nosso evento, o Fábio e o Edson estarão fazendo a função de facilitadores e trarão as perguntas dos participantes, dos nossos convidados, dos alunos da FECAP, para o Eduardo. Eles têm muita habilidade em fazer isso de forma a propiciar uma satisfação da plateia toda e ter as opiniões do Eduardo a respeito dos pontos mais importantes. E o professor Vanderlei Cardoso, pró-reitor da FECAP, fará o encerramento. Obrigado, Vanderlei. Então, desejo uma boa reunião para todos. Fábio, a palavra é sua.
Muito obrigado, Gilson. Muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme estarmos aqui novamente no evento conjunto FECAP-PNBE. Agradeço a participação de cada um dos que nos assistem e espero vê-los nos próximos eventos promovidos pelo PNBE e, se possível, também tê-los como associados. Agradecemos a FECAP, nossa apoiadora, Vanderlei, Edson, toda a equipe, na realização da série Liderança Empresarial Cidadã e também a Confederação Nacional de Serviços, pelo apoio permanente ao PNBE. Como nem todos conhecem o PNBE, gente, eu faço uma brevíssima apresentação. O PNBE foi criado por empresários no final da década de 80, 1980, com foco na construção de um Brasil melhor para todos, aperfeiçoando a democracia e a conscientização da participação política dos empresários e empreendedores. É muito o foco que nós vamos discutir hoje. O PNBE busca formar empresários cidadãos com a participação ativa na discussão e decisão de questões relevantes para o país e para a sociedade. Acreditamos que essas questões nacionais ou locais devem ser discutidas dentro do regime democrático, de forma transparente e ética. E consideramos que a diversidade de ideias e de opiniões deve ser respeitada e trazida ao debate para enriquecê-lo e para legitimá-lo. Nosso foco no PNBE é concentrado na transformação do país que temos para o país que queremos, definido por cinco pilares que nós temos. Queremos um Brasil socialmente justo, queremos um Brasil economicamente forte, queremos um Brasil ambientalmente sustentável, queremos um Brasil politicamente democrático e um Brasil eticamente respeitável. Mudar a forma de pensar e agir do poder público com foco no interesse de todos os brasileiros, na redução das desigualdades e na defesa e fortalecimento da democracia é fundamental para chegarmos ao Brasil que queremos. Muito obrigado a todos e vamos dar início aos trabalhos. Eu sigo apresentando com muito prazer Eduardo Ribeiro Capobianco, é o nosso convidado de hoje. Eduardo é administrador de empresas, formado pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, é sócio-presidente das empresas do Grupo Agis, formado pela Agrocap Participações, holding controladora das empresas Construtora Ferreira Guedes, Territorial São Paulo de Mineração e a Detran Sistemas Eletromecânicos, é sócio-presidente do Conselho de Administração da MOME Soluções Ambientais, é fundador e presidente do Instituto São Paulo contra a Violência desde 1997, é sócio fundador e presidente do Conselho Deliberativo da Transparência Brasil desde 2000, é vice-presidente da Federação das Indústrias de São Paulo desde 2004 e foi presidente no período 92 a 96 e conselheiro vitalício do Conselho Deliberativo do Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo, Sinduscom. Ele é foi vice-presidente de 93 a 95 da Câmara Brasileira da Indústria de Construção e é sócio fundador e ex-coordenador geral do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Por fim, mas não menos importante, é sócio fundador e membro do Conselho Deliberativo do Instituto Etos, de maio de 98 a julho de 2016. Com a palavra, Eduardo Ribeiro Capobianco. Muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês que está presente nesse evento virtual, nesse encontro virtual. Muito obrigado pelas carinhosas palavras e fico muito lisonjeado pelo convite de estar aqui. É uma honra para mim. Para falar sobre democracia e empreendedorismo no Brasil no século XXI. Refletindo sobre como conduzir na exposição, ciente de que há grandes teóricos que estudam e escrevem sobre administração, concluí que a minha melhor contribuição está relacionada à minha experiência híbrida de empresário e empreendedor social no terceiro setor. Falarei, ao final, um pouco sobre as minhas empresas, com o objetivo de dar a vocês uma melhor dimensão de quem sou como empresário. Contarei sobre minha trajetória no terceiro setor, dando destaques a duas entidades que atualmente dirijo: Transparência Brasil e Instituto São Paulo contra a Violência, explicando seus objetivos e atuação. Tentarei demonstrar como essas atividades, fruto dessa hibridez que trago como característica, se retroalimentam e me enriquecem como ser humano, me fortalece como pessoa e como empreendedor.
Pertenço a uma família de 7 irmãos. O meu pai ainda vivo e lúcido, com 98 anos. Mantínhamos, com toda a família de ascendência italiana, discussões acaloradas. Cada discussão, os decibéis subiam enormemente. Aprendi com meu pai o ditado que na mesa não se envelhece, e lá mantínhamos longos debates. Fiz ginásio científico no Colégio Santa Cruz, onde desenvolvi o prazer pelo conhecimento. Não um conhecimento narcísico, mas um conhecimento comprometido, base de minha atuação híbrida. Me formei em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas em 1975, em pleno regime militar. Na Getúlio, aprendi o que é empreender e qual o papel do empresário na sociedade moderna. Assim que me formei, tendo 6 meses de estágio, fui eleito diretor administrativo da construtora do meu pai, Construcap CP Engenharia e Comércio S.A. A Construcap era uma empreiteira de porte médio, cujo mercado de obras públicas era regulado pelo Decreto 200 de 67, feito na época da ditadura, ou do regime militar, substituído pelo 2300 em 86, tudo antes da nossa Constituição de 88. Esses decretos davam grande poder discricionário ao gestor público e permitiram a criação das grandes empreiteiras, que, em sua maioria, foram derrubadas pela Lava Jato. Era a época do dirigismo, isso é, o direcionamento, em especial das grandes obras, que eram divididas entre os amigos do rei, logicamente em troca de poupudas propinas. As grandes fortunas brasileiras estavam na mão dos grandes empreiteiros. A maioria dos construtores, da qual eu fazia parte, vivia pressionada por 2 fortes cartéis. De um lado, os fabricantes de materiais de construção, cimento, aço, alumínio, vidro, etc. E de outro lado, pelo controle do mercado, por 5 empresas que assambarcavam aproximadamente 70% do mercado. As milhares de outras empresas dividiam os 30%. Eu, formado para ser empreendedor, vivia indignado e tolhido por essa situação. Mas na ditadura, eu escutava o seguinte ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Em 1983, meu pai foi eleito presidente do Sindicom São Paulo, Sindicato da Construção Civil. E eu vi ali uma oportunidade de tornar a entidade uma força de mudança. Assumir pro bono a estruturação e coordenação de um setor de economia. Começamos a produzir dados e a fundamentar uma atuação político-institucional, combatendo, inicialmente, os cartéis dos fornecedores de insumos. A minha atuação na Fiesp, exposição na mídia, atraiu a atenção de um pequeno grupo de líderes empresariais que me convidaram para participar de um movimento que pretendia alterar a atuação político-empresarial e suas entidades representativas. Nos juntamos e formamos o PNBE, que hoje é um dos, junto com a FECAP, promove esse evento. Queríamos articular a participação do empresariado nas buscas de solução para os problemas nacionais, pois consideramos os canais tradicionais formados pela estrutura de representação sindical patronal, criada por Getúlio Vargas, que não permitiam a participação do empresariado. O PNBE deveria ser uma entidade leve, sem presidente, mas como coordenador geral, que hoje o Dilson está nesse papel, está com essa função, que é, na época, eleito semestralmente, depois passamos para anualmente, de forma a eliminar o personalismo. O personalismo era uma característica das entidades do sistema estruturado na época da estrutura sindical brasileira. Presidentes que se eternizavam no poder. Éramos um exército de Branca Leone, sem estrutura, mas com enorme aceitação pela grande imprensa. Inacreditável como nós éramos ouvidos. Fazíamos um barulho inacreditável.
Nós nos envolvemos na discussão dos grandes problemas nacionais. Criamos a metodologia da audiência pública. O que era a audiência pública? Nós convidamos o ministro para discutir com 300, 400 empresários, aberto a quem quisesse participar, os problemas nacionais. O Bresser Pereira passou por um processo como esse. Participou de uma audiência dessa. É evidente que isso é um processo extremamente revolucionário e meio anarquista, mas para fazer o contraponto que nós íamos à época na Fiesp, nas entidades de classe, foi bastante interessante. Provocamos um choque. O nosso barulho na mídia, né, nos permitiu articular muitas coisas, inclusive viagens interessantíssimas. E nós éramos muito metidos mesmo. Para você ter uma ideia, nós articulamos uma viagem para Israel, junto com o governo de Israel. O governo de Israel bancou toda a viagem para nós, menos a passagem, evidentemente. Né? E nós levamos nessa viagem 2 jornalistas, o Celso Pinto e o Gil Schwartzman, que eram bancados pela Folha e pela Gazeta. Foi na nossa viagem, esse grupo de empresários do PNB, o presidente da Força Sindical, que era o Medeiros, o Gilmar Carneiro, que era o tesoureiro da CUT, e o Jair Meneghelli, presidente da CUT na época. Tivemos encontro com o Simão Pérez, com ministros, políticos, tudo acompanhado pela imprensa. Tudo que a gente fazia lá aparecia no Brasil. Era relatado no Brasil, porque nós estávamos com 2 jornalistas acompanhando a gente, pro bono, chamar assim. O que nós fomos fazer lá? Fomos discutir o pacto social. O que era o pacto social? Foi a forma que Israel conseguiu articular para acabar com a inflação, que na época também passou por um processo de hiperinflação, como vivia o Brasil. E nós achamos que o modelo de Israel poderia ser pensado no Brasil. Então fomos conhecer, articulamos essa viagem, foi um sucesso, e aprendemos muito, mas evidentemente algo impossível de se aplicar no Brasil, das dimensões e complexidades continentais que nós temos. Depois disso, ano seguinte, articulamos uma viagem para os Estados Unidos. Com qual objetivo? Discutir a dívida externa. Olha a pretensão. Né? Fomos empresários, o Medeiros foi com a gente, tivemos Banco Mundial, Banco Interamericano, FMI, agências multilaterais. Foi uma lição. Né? Muito debate, muita discussão, mostrava nossa indignação e logicamente, não resolvemos o problema da dívida externa, né? Então, continua aí para ser resolvida posteriormente. E no outro ano, fomos para a Alemanha, fomos convidados pelo governo alemão para acompanhar os festejos de 1 ano da unificação. Foi uma maravilha. Visitamos a Alemanha inteira, tivemos palestras, vimos como é que era o processo as dificuldades que estavam tendo no processo de unificação. Uma experiência maravilhosa. O PNB produziu uma série de lideranças que organizaram muitas outras entidades, de acordo com o perfil e interesse de seus coordenadores. O ETS, como o Fábio comentou, em 2000, da qual eu participei. O CIVES, que reuniu uma parte do empresariado do PNB que era mais aderente ao PT. O ACATU, o Hélio já esteve aqui fazendo a sua apresentação, o Hélio Mata. A nossa São Paulo, o SIMP do CURI, ficou famoso, Sindicato das Pequenas Estruturas, das pequenas empresas, entre outros. Eu assumi, em 1992, o Sinduscom, sucedendo ao meu pai, não sem antes alterar o estatuto do sindicato, no sentido de reduzir o personalismo e facilitar a participação empresarial. Meu pai ficou 9 anos lá, foram 3 eleições, só saiu porque ele quis sair. Senão ele poderia ficar eternamente, mas acharam que não era conveniente. E antes de sair, eu trouxe do PNB aquelas ideias meio revolucionárias, né? E nós alteramos o estatuto do sindicato. No novo estatuto, nós estabelecemos a eleição de uma diretoria de 14 vice-presidentes. E eles elegeriam o presidente, eu o vice financeiro, com claro intuito de descaracterizar a ideia de uma pessoa que era a grande liderança que ia comandar o sindicato. Nessa época, eu reuni 14 lideranças do setor e provocamos muitas mudanças. Com base, evidentemente, naquilo que a gente sabe fazer. Empresário, sabe fazer? Não. Sabe o que é importante fazer.
que é o planejamento estratégico. Fizemos um planejamento estratégico, definimos todas as áreas de atuação, e foi uma experiência interessante de 4 anos. Nós modificamos a relação capital-trabalho, que era muito conflituosa na época. Né? Nós passávamos um processo complicado, de muita briga. Né? Nós criamos uma comissão permanente de negociação, que, no final, em 95, quando foi feito o Plano Real, houve congelamento dos contratos de construção. Como a construção civil trabalha num contrato de longo prazo, era impossível operar nessa situação. E nós não conseguimos discutir esse assunto. E todos nossos pleitos eram rejeitados pelo, na época, o Fernando Henrique Cardoso. O que nós fizemos? Articulamos com os trabalhadores uma greve. E eles foram defender o descongelamento dos nossos contratos. O Medeiros foi discutir no final, depois da greve de um dia que nós ajudamos a fazer, disponibilizamos ônibus, eles articularam toda a movimentação. O Medeiros foi discutir com o Fernando Henrique Cardoso e acertou o descongelamento dos contratos de construção, que era básico para poder dar funcionalidade ao setor. Era uma relação capital-trabalho diferente, que eu tinha desenvolvido com meus amigos do PNBE, inclusive com o Fábio aqui presente. Bom, fizemos um forte combate aos cartéis de materiais de construção, fizemos ações judiciais, fomos ao CAD, foi uma luta e começamos uma batalha feroz, usando muito aquilo que eu aprendi também no PNBE, que é a imprensa, a opinião pública. E trabalhamos ativamente na reforma da Lei de Licitações e Contratações Públicas, a Lei 8666. Fecha ali para mim. 8666. A Lei 8666 fez uma revolução no setor de obras públicas e nós começamos a mudar a mentalidade do setor. É aqui mesmo. Desculpe um minutinho, só fechar o barulho aqui. E nós começamos a mudar a mentalidade do setor. Qual é o nosso foco? O nosso foco era combater o dirigismo, que era a capacidade do gestor, o poder que tinha o gestor público de praticamente definir o ganhador da obra, fruto de uma legislação vinda do regime militar. O debate foi intenso, o Sinduscom entrou, eu entrei pessoalmente, né, e eu vinculei muito a discussão, para mobilizar a opinião pública, na questão da corrupção, mostrando como acontecia a corrupção no setor, como acontecia o dirigismo, como havia troca de favores. Né, e, com isso, nós conseguimos uma mudança bastante significativa. E ligando isso ao meu negócio, eu quero dizer a você o seguinte: a Construcap teve um grande benefício, porque ela começou a poder competir nas obras, como era de se esperar. A mentalidade era tão estranha nessa época, que eu me lembro uma vez que eu tinha uma reunião nós tínhamos um evento no Sinduscom, antes da minha posse, antes de assumir, na época do meu pai ainda, que foi lá o presidente da Dersa. A Dersa fazia as grandes obras de estrada. Imigrantes, Bandeirantes, todas essas grandes obras estavam na mão da Dersa. Na mão do DR estavam as obras menores, que ficavam para cachorrada, vamos chamar assim, para os pequenos empreiteiros. Só que a tabela de preços da Dersa era o dobro da tabela de preços do DR. E eu me lembro na época questionar, falei, mas como é que é possível você ter um preço tão diferenciado na Dersa em relação ao DR? Qual foi a resposta que me deu o presidente da Dersa? Lá nós temos que tratar com grandes empreiteiras e elas têm custos mais elevados. Quer dizer, a ideia de empreender, de ter economia de escala, coisas típicas que a gente aprende na escola de administração, né, e que é normal, é competição e tudo mais, para ele não existia isso. E falou com essa disfarçatez. Lá tem que o preço das grandes empreiteiras tem que ser maior. Bom, a verdade é que nós fizemos muito barulho, conseguimos implantar mudanças na lei importantes, né? Mas, como a gente sabe, as leis no Brasil... Aliás, isso eu aprendi até com advogados americanos. As leis são feitas para os advogados criarem mecanismos de furar. Né? Eles são treinados para isso, quer dizer, como contornar e dar paz na legislação. Mas tudo bem. A verdade é que nós abrimos, e a Construcap se beneficiou muito disso,
que eu vou depois demonstrar nos gráficos que eu vou apresentar. Bom, a verdade é que o núcleo inicial daquela diretoria permanece até hoje no comando do Sinduscom São Paulo. Eu continuo como conselheiro vitalício e representando o Sinduscom na Fiesp, onde eu sou um dos 21 vice-presidentes. Saindo do Sinduscom, da presidência do Sinduscom, eu voltei para o PNBE, assumi na coordenação geral em 1998, se não me engano. Foi quando a Fundação Roberto Marinho convidou as federações empresariais, Fiesp, Fecomércio, Febraban, Fetsesp, Fenaseg, que é até nacional, a Febraban, que é nacional, o PNBE, né? Nós com o nosso exército de Branca Leone ali, naquela casinha alugada, face às entidades empresariais em grandes prédios na Paulista, enorme, nós fomos chamados para sentar à mesa em iguais condições. Lá fui eu. E a Fundação Roberto Marinho São Paulo vivia uma epidemia de violência. Os índices subiam vertiginosamente. E a Fundação Roberto Marinho, em 97, fez um evento em São Paulo de 3 dias, convidou especialistas de vários países para discutir a questão da violência, e o Núcleo de Estudo da Violência da USP organizou esse trabalho, resumiu os trabalhos, produziu um livro, e a Fundação Roberto Marinho não sabia o que fazer com aquilo lá. Chamou essas entidades empresariais, o PNBE, a USP Getúlio Vargas na época, e discutiu o que vamos fazer com isso aqui. Então surgiu a ideia de montar uma entidade. Vamos montar uma entidade para levar à frente as ideias que daí surgiram. Foi então fundado o Instituto São Paulo contra a Violência. Bom, foi feito na Assembleia de Fundação, na qual estavam 2 representantes do PNB, não sei se o Livre de Jorge está me escutando, e o Jacques Strauss, os 2 estavam lá. Eu não fui, eu estava no escritório. Sugeriram meu nome para ser presidente da entidade. Me ligam, os 2 lá. Falei, Eduardo, nós estamos aqui escolhendo o teu nome e tal. Eu comecei a suar, falei, pô, desse assunto eu não entendo nada. Falar de violência, criminalidade, pelo amor de Deus, sim, falar de corrupção eu entendo, porque eu estudo da parte econômica, estou trabalhando nesse negócio, eu acho que daí temos que tirar esse eixo, que é um tema estratégico na construção, mas de violência, pô, não entendo nada. Não, tem que ser você, não sei o quê, todo mundo quer que seja você. É aquela história, né? Quem quiser ser o presidente dá um passo à frente, todo mundo dá um passo atrás, fica um bobão na frente, tá certo? Bom, eu analisei o seguinte: temos um arco interessante de alianças. As entidades empresariais estão querendo apoiar. Então, a Fiesp, a Fecomércio, a Febraban, a Fetseg, todas essas. Então, o PNBE, como nós. Estava a Fundação Roberto Marinho. Eu falei, pô, a imprensa vai estar a Fundação Roberto Marinho com a gente, é um passo importante para ter um movimento consolidado. Da USP, Getúlio Vargas, eu sempre gosto de trazer comigo, eu acho muito bom estar a FECAP junto, trazer comigo os produtores de conhecimento. Eu acho que esses aí são fundamentais em qualquer trabalho todos os trabalhos que eu faço, eu tento agregar a universidade, as faculdades, porque é aí que se produz o conhecimento. Mano. Falei, eu tenho um material muito rico na mão. Um grande problema. Vamos lá, né? Vamos tentar. Bom, o que faz o empresário? Planejamento estratégico. Aí, nosso planejamento estratégico, né? Analisamos as causas da violência, separamos em prevenção e repressão, não adianta falar de uma coisa e falar na outra, tem que falar das 2 juntas, para é um ciclo que se retroalimenta. Né? Na prevenção tem uma série de atividades, na repressão precisamos melhorar o judiciário para agir de forma adequada, a polícia precisa trabalhar de forma adequada, uma polícia inteligente, que trabalha não uma polícia violenta, é uma polícia ligada ao crime, é uma polícia que atua com inteligência e precisão. O sistema prisional precisa manter o bandido preso e precisa recuperar, quando possível, o bandido também. Assim como também a Fundação Casa, à época, tá certo? Ou depois, antes da FEBEM, depois da Fundação Casa, é que cuida dos jovens em conflito com a lei. Se a Fundação Casa não fizer um bom trabalho com o jovem em conflito com a lei, ele vai sair de lá, maior de idade, e vai voltar para o crime.
fizemos um programa de trabalho, vários projetos. Um deles, e todos eles foram interessantes, um deles foi o Fórum Metropolitano de Segurança Pública, porque nós temos o seguinte: as prefeituras, a polícia federal ou estaduais, civil militar estaduais, a polícia federal, a polícia federal. Os municípios têm as guardas municipais, que tem uma série de questões que não pode combater o crime de forma eficiente, que não era que investiga nada, é tudo paralelo, mas ela tem um papel na prevenção muito importante. Então, nós inventamos o Fórum Metropolitano de Segurança Pública. Por quê? A região metropolitana, um local de muita violência. Era um hotspot em termos de estado de São Paulo. Vamos atacar a região metropolitana. Vamos criar a Fórum Metropolitano. Muito metido como éramos, tinha a Fundação Alberto Marinho ao nosso lado, a Rede Globo. Convocamos 39 prefeitos para trabalhar em conjunto com a gente. Com a pressão da Rede Globo, não é que os 39 prefeitos participaram da nossa reunião de fundação, foram na Fiesp. Evidentemente, na época, a Marta Suplicy deu uma reclamada, dizendo, mas o que nós temos a ver com isso? Esse não é um problema nosso, é um problema do Estado. Aí conversamos, explicamos, não, a parte de prevenção é fundamental, vocês precisam trabalhar e tal. E nós organizamos, o Instituto São Paulo contra a Violência era a secretaria executiva do fórum. Quem comandava o fórum em grupo de trabalho eram os prefeitos, e nós damos todo o suporte de trabalho. Foi muito interessante, isso durou 9 anos, foi um sucesso, e os prefeitos, entendendo aqueles que falavam de violência e criminalidade, começaram a entender o problema e começaram a colocar nos seus programas esse tema. Isso passou a ser programa político deles, e programas de trabalho dos vários prefeitos da capital. Nós pegamos a experiência de um para transmitir para o outro. Por exemplo, lei seca em Diadema, olha como está sendo feito, qual é o impacto que tem em termos de combate à criminalidade, uma série, ou iluminação de rua quando necessário, em pontos críticos. E assim fomos discutindo o tema, fomos envolvendo os prefeitos. Foi um longo período de uma experiência muito interessante. Um outro trabalho que nós também desenvolvemos, isso em 2000, esse foi em 2001, em 2000, foi o Disque Denúncia, que fazia parte do nosso planejamento estratégico, que tinha por objetivo envolver a população no combate ao crime, naquilo que ela pode efetivamente ajudar, que é prestando informações. Então, conversamos com o Covas, Mário Covas, o governador na época, ele achou a ideia bárbara, tivemos uma pequena reação da polícia, que não gosta de ter interferência, evidentemente, mas depois cedeu. Mário Covas apoiando, achando bárbaro, cedeu. E foi uma experiência, e tem sido uma experiência bárbara até hoje, que em funcionamento. A denúncia funciona até hoje. Né? É um convênio feito com a Secretaria de Segurança. E o princípio é um princípio básico da democracia. O cidadão colabora com o Estado presta conta ao cidadão. De que forma? Nós temos o Disque Denúncia e o Web Denúncia, onde o cidadão, de forma anônima, passa a informação, recebe um protocolo, tudo anônimo, não identificado. A polícia tem que investigar e passar e dar o resultado em prazos determinados. Isso funcionou e até hoje é um sucesso. E isso não é algo que o Estado não quer perder, essa parceria com o Instituto. Né? O mais interessante disso é, além de dar acesso à periferia, aos mais necessitados, que não têm acesso ao secretário, a elite, se tem um problema, vai no secretário, liga para o amigo, liga para o político, resolve o problema. Mas na periferia, o contato com a polícia é muito difícil. Tem medo, é normal. Quando você cria um acesso como esse, você leva a população de baixa renda o acesso à polícia, a forma de colaborar. E lá acontece boa parte do crime. Conclusão, uma série de sequestros resolvidos, uma série de crimes resolvidos, ajudou demais a fazer com que a polícia trabalhasse com informação e com inteligência, que é aquilo que nós precisamos, e não com violência. Né? Bom, isso tem sido um sucesso, até hoje funciona. Né?
E o mais interessante disso tudo é que, de uma forma indireta, é um controle social sobre a polícia. Por que eu digo isso? No final do dia, as denúncias feitas, elas são distribuídas para as delegacias e para as regionais, para os distritos e para os batalhões, para resolver os problemas, para investigar. De acordo com as denúncias que vão sendo investigadas, conforme o resultado que vai se obtendo, você vai podendo monitorar por delegacia, por batalhão, aqueles que são eficientes. Porque se as denúncias não são resolvidas, duas coisas podem acontecer. Ou aquela área policial está envolvida com crime, ou é ineficiente. Senão estaria resolvendo os problemas. Então, conforme você tem o mapa da eficiência, o secretário tem em sua mão um mapa de eficiência por delegacia, por distrito, por batalhão. E nós usamos isso para premiar durante vários anos as melhores equipes na solução de problemas de denúncia. Era uma forma de prestigiar a polícia, que merece, quando trabalha bem, e fazer com que funcionasse bem o de denúncia. Bom, o resultado do Instituto, aí eu gostaria que você passasse 2 gráficos que eu acho importantes para a gente observar. Porque é muito difícil, nos projetos sociais, a gente medir resultado. É um problema seríssimo. Na empresa, há demonstrações de resultado permite que a gente consiga avaliar se a empresa vai bem ou vai mal. Mas no projeto social, o real impacto dele é muito difícil. Nós usamos os homicídios como mecanismo de aferição da melhoria das condições de criminalidade em São Paulo. Observe o gráfico do Estado e da capital. Nós tínhamos 51 homicídios por 100 mil habitantes ano em 2000, que foi o pico. Em 2000 foi quando foi montado o Disque Denúncia. Eu não vou dizer que o Disque Denúncia é responsável por tudo, mas ele tem uma colaboração. Conforme o Metropolitano também tem, a pressão que nós fizemos, a pressão social também teve, tá certo? O Instituto organizou um pouco essa pressão social. Repara, São Paulo virou um caso de sucesso no combate aos homicídios e à criminalidade. Nós saímos, na capital, de 51 para 5,6. 5,6 é melhor que a média americana. Nós chegamos próximo a vários países desenvolvidos. No estado era 34, caiu para 6,4 homicídios por 100 mil habitantes. Tá certo, no Japão é 1. Mas, vamos lá, nós estamos num país... nosso país tem outras condições, outros problemas, tá certo? O nosso trabalho, aí vamos para o segundo slide, foi reconhecido pela Unesco, que teve em 2005 e em 2008, onde ela coloca o Fórum Metropolitano e o Disque Denúncia e a ação do Instituto como fundamental nesse processo junto com outras iniciativas. Olha, em 2005, quando eu vi o relatório, eu fiquei realmente emocionado, cheguei quase a chorar. Isso representava uma queda de 7 mil vidas preservadas, metade, 7 mil vidas eram preservadas por ano com a redução do número de homicídios. É uma coisa muito bacana, quer dizer, isso foi um evento que me deixou muito comovido. Bom, a verdade é que... aí podemos voltar. A verdade é que em 2001, depois de uma comemoração de 1 ano de denúncia, uma semana depois, eu sofri um atentado. Me cercaram dentro da garagem, um rapaz desceu da moto, um outro travou a garagem e veio, eu queria saber o que ele queria, ele simplesmente a 2 metros de distância me deu um tiro. Não, volta aí. Não, volta aí, peraí. Não, suspeito. Na verdade, eu tive uma sorte muito grande. Eu pus a mala por proteção na frente, a bala ficou na pasta, uma sorte inacreditável. Eu saí correndo, levei 2 tiros, levei uma saravalha de tiros, 2 tiros transfixaram a minha coxa,
Mas, por sorte, por um fio, eu não caí, não pegou osso, não pegou nem artéria. Foi uma sorte miserável. Esse caso ficou famoso. Eu saí do hospital com um policial, porque o Estado me deu toda a garantia, sabia do problema, e eu fiquei 6 meses com proteção policial, eu e a minha família inteira. Mas é interessante porque o tiro saiu pela culatra. Por que saiu pela culatra? Porque o Disque Denúncia passou a bombar mais ainda. E mais do que isso, até essa época, eu tentava colocar nos ônibus de São Paulo, atrás deles, o número do Disque Denúncia, e não conseguia. A própria prefeita vetou a possibilidade. Quando aconteceu isso, a prefeita me liga. Na época, a Marcia Suplicy falou, pô, queria falar com você, tá, apoio e tal. Falei, prefeita, por favor, eu não posso ficar me expondo tanto. Nós estamos tentando colocar atrás dos ônibus a divulgação do Disque Denúncia, que é fundamental para que mantenha isso em atividade. Pô, e por favor, a senhora está impedindo isso. Eu falei, não, eu vou dar um jeito. Bom, conseguimos, hoje todos os ônibus de São Paulo têm atrás 181, Disque Denúncia e tal. Então, é uma permanente comunicação, onde não precisa expor nenhum dos membros do Disque Denúncia. Bom, é lógico que na época alguns amigos falaram, não, larga disso e tal, mas eu falei, depois que eu escapei dessa aqui, é melhor eu continuar trabalhando, senão eu acho que vai dar tudo errado. E continuei meu trabalho, e até hoje eu presido o Instituto São Paulo contra a Violência, que opera o Disque Denúncia. Bom, no ano de 2000, a Transparência Internacional, que é uma entidade que trabalha foi a primeira entidade fundada para lidar com a questão da corrupção no mundo. É uma entidade mundial. Ela decidiu reestruturar o capítulo brasileiro, que estava parado. Em função da minha atuação no Sinduscom, onde eu trabalhei muito a questão da corrupção nas obras públicas, em especial na minha participação na reforma das licitações, eu já tinha sido, em 97, chamado para a Transparência para participar de um evento para montar aquele chamou Caminhos da Transparência, que era um livro que orientava de como se deveria combater a corrupção. E eu fiquei encarregado de fazer um capítulo da relação público-privada, na parte desse tema. Então, eles me conheciam e tal, tinha algumas pessoas do PNB envolvidas também e tal, e eles pediram para eu coordenar a implantação e nós criamos a Transparência Brasil. A Transparência Brasil. Foi fundado, então, e eu, encarregado de tal, assumi a direção, a presidência do Conselho. Planejamento estratégico, evidente, e uma série de projetos muito interessantes. Um deles foi o Excelências, que era uma época uma novidade, usando da internet, nós colocávamos o currículo dos candidatos e acompanhávamos os deputados e senadores nos seus posicionamentos, nos seus processos, seja no Tribunal de Contas, na Justiça. Então, o eleitor podia acompanhar do deputado ou também dos candidatos através da Excelência com toque na internet. A gente sabe que para o voto, muitas vezes as pessoas não querem nem se informar, não querem perder tempo com isso. A informação é valiosa e ela estar organizada é um passo muito importante. É um esforço que tem que ser feito e nós fazemos isso. Eu sei que o Excelências bombou. Nós chegamos a ter 5 milhões de visualizações numa eleição e acabou ganhando o Prêmio ESSO de Jornalismo. Por que o Prêmio ESSO de Jornalismo? Que até eu fui receber. Porque ele era um manancial de informações fundamental para os próprios jornalistas. A Transparência produzia informações fundamentais para os jornalistas. Vários outros programas, nós fizemos compromissos. Eu tenho um compromisso assinado com o presidente Lula, quando ele foi candidato, e com o Serra. Depois não cumpriu, né? Não cumpriu, nós metemos o pau nele, fomos chamados para nos retratar, nós não nos retratamos. Foi engraçadíssimo o processo. Mas disseram que quando o Lula ouviu nossas críticas, ele estava fazendo barba, o Cláudio Abramo descendo no cacete, o Cláudio Abramo me ligou e falou assim, Eduardo, o índice de corrupção piorou.
Pô, lógico, eles estão desmontando o sistema de combate à corrupção, não estão cumprindo com o acordo com a gente. Eu vou meter o pau. Falei, mete o cacete, pô. Ele largou o cacete na CBN, na rádios e tal. Eu sei que, na época, o ministro lá das comunicações me falou o seguinte, pô, ele quase cortou a garganta, fazendo a barba, quase cortou a garganta quando escutou falar sobre que ele estava sendo facilitador da corrupção. Bom, depois se demonstrou que efetivamente a coisa não estava muito para brincadeira, né? Bom, na verdade é o seguinte, todos os nossos projetos, eles não, pelo menos que eu participo, eles não têm por objetivo, por exemplo, no caso da transparência, nós não movemos processos contra ninguém. Nós facilitamos, nós queremos que as instituições operem e lutamos para que elas sejam melhoradas na sua ação. Propusemos uma série de mecanismos para isso. A criação de mapa de risco, a criação de uma entidade que fizesse avaliação dos setores mais preocupantes e desenvolvesse processos que eliminassem a corrupção. Eu acredito muito na questão de um processo bem feito, né? Eu podia explicar, mas acho que o tempo não é suficiente, né? Em suma, a Transparência Brasil existe até hoje. Hoje ela tem a participação de uma série de jovens. Isso é muito interessante. Os jovens atuais, eles têm uma outra cabeça. Trabalham em rede, usam muito a internet, os aplicativos, todas essas questões eles usam com bastante necessidade. E eu tenho gostado muito de trabalhar. Eu gosto muito de ter os jovens participando desse processo, né? Eles enriquecem muito e fazem a gente pensar e evoluir. Bom, fechando o terceiro setor, eu quero falar de algumas dificuldades que eu vejo nesse setor que eu acho interessante. Primeiro, já falei, dificuldades de medir resultados. Segundo, necessidade de ter resiliência. As mudanças sociais são demoradas, tem idas e vindas. Veja o caso agora da Lava Jato. Ela avançou, parece que agora deu um retrocesso. Em muitas questões está indo pior do que estava antes. Como, por exemplo, a questão da individualidade. Tem uma série de questões que estão se falando aí, que então parece que deu um passo atrás para chegar no meio termo. Aí tem que ter paciência. Não vai achar que vai mudar o mundo de uma hora para outra. Os apoios são tênues e são temporários. Eu tenho observado muito isso. Dos vários apoiadores nossos no Disque Denúncia, a manutenção deles é um trabalho que eu faço continuamente para mantê-los. Empresários, em geral, não entram em projetos que mexam em áreas sensíveis como corrupção e crime. Ninguém gosta de mexer com essas questões. Os empresários, muitas vezes, investem mais preocupados com o ego e com a imagem de sua empresa. Isso é uma coisa muito ruim. Com isso, perde-se muito dinheiro, maquia-se muita imagem, com pouco resultado efetivo social. Muitos não contribuem em projetos coletivos. Estão mais preocupados com o seu projeto, para poder a sua imagem ficar colada neles. E os projetos coletivos são os mais interessantes, porque eles precisam ser fortificados. A imprensa não apoia de forma persistente. Ela pode dar um apoio, mas achar que qualquer empresa, que a imprensa vai te dar apoio de forma consistente, divulgando e tudo mais, não. Elas pensam como empresas que têm espaços que custam caro e não estão disponíveis para ceder facilmente. Tem um calhau, eles usam o calhau para cuidar alguma coisa, mas é um trabalho que não tem uma persistência. Quando um veículo de comunicação tem um envolvimento direto em alguma causa, os demais veículos se afastam, porque acham que aquilo lá é projeto daquela organização. Um ponto fundamental é que não pode ter caráter partidário. Isso destrói totalmente, tira a credibilidade da entidade. Isso é uma preocupação que eu tenho enorme. Há também uma briga entre as entidades por recursos, que são escassos no Brasil, e por espaço na mídia também. Há muita discussão para ver quem vai ter espaço na mídia e que vai aparecer mais.
que é uma coisa muito ruim. Finalmente, né, o cidadão, empresário ou não, tende a ser caronista. O que eu quero dizer com isso? Se alguém está tratando do problema, fica aí com ele com o problema, ele trata do problema, eu vou pensar em cuidar da minha vida. Para a maioria da população é natural, porque são todos os problemas que a vida traz dia a dia, que é cansativo ficar cuidando de outras coisas. Mas esse caráter caronista é identificado em várias sociedades, não é só brasileira, não. Eu aprendi lendo na literatura mundial, né, a ideia do cidadão caronista. Bom, dada essa pincelada sobre essas duas entidades, eu quero... A primeira pergunta que fica é o seguinte: como é que você faz para ter essa atividade e ter empresa, não? É simples. Primeiro, trabalho. Segundo, eu aposto na profissionalização. Todas as entidades, as minhas empresas são profissionalizadas. Eu acompanho na parte estratégica, tenho dedicação integral, estou todo dia na empresa, tal, mas elas são profissionalizadas. Porque tudo isso consome muita energia emocional, inclusive. Então, se não tiver um apoio de profissionais adequados em cada uma das entidades e das empresas, é impossível desenvolver um bom trabalho, né? Então, eu parto desse princípio, que foi, inclusive, o motivo que agora vem a segunda etapa, que é a questão da minha empresa. Como eu falei, eu comecei em 75 na Construcap. Eu vou mostrar para vocês como a Construcap, ela que estava na raia miúda, conseguiu alçar um patamar importante com a abertura que nós obtivemos na lei de licitações. Aí eu digo para vocês o seguinte: é um trabalho institucional, um trabalho em terceiro setor, que muda o mercado e que, estando observando o que está acontecendo, posiciona-se a empresa de uma forma muito mais eficiente, que foi o que nós fizemos. Nós posicionamos a Construcap numa situação muito mais eficaz, e ela cresceu bastante. Mas eu mantinha alguns problemas, com um irmão especificamente, que era engenheiro, no sentido de algumas ideias que eu queria. Primeiro, profissionalizar a empresa. Ele não queria de jeito nenhum. Segundo, nós tínhamos divergências, e outras divergências que não davam, que com o tempo, durante a década de 2000, foram se acentuando, e isso finalizou em 2010 com a minha saída da diretoria, indo para um conselho, e em 2011, 2012, finalizamos uma separação. Como nós tínhamos um grupo empresarial, que era Construcap, que era maior, e o menor, como falou o Fábio, era Agrocap com duas empresas embaixo, depois eu comprei uma terceira, Feira Guedes e a Territorial São Paulo, eu propus ficar com aquela lá, para partir do meu voo solo, e os meus 6 irmãos ficariam na Construcap. Meu pai apoiou a ideia, achou que seria conveniente, eu tenho uma boa relação com meu pai, ele se entende muito bem, ele achou que confiou no meu taco, falou, pode ir então, e eu fui. Então, eu vou falar um pouquinho, agora eu vou apresentar um pouco o que é a Construcap, para vocês entenderem como eu sou como empresário, tá certo? Eu acho que é um ponto importante, porque depois eu quero vincular, finalmente, as duas questões. Então, vamos lá. Vou subir a apresentação. Bom, eu montei, então, aquilo que eu chamo de grupo AGES, que tem como título aí, como AGES realiza a transformação, né? Vamos lá. Ela é a construtora Feira Guedes, Territorial São Paulo, a Detrans, sistemas eletromecânicos, em especial voltado a sistemas de telecomunicação, energia e tudo mais, no segmento metroferroviário e hoje também em outras áreas de energia. Logicamente, nós somos certificados em vários, com prêmios e tudo mais, mas não somos só nós, várias empresas estão assim. Bom, aqui eu estou mostrando, como eu falei, na década de 80, nós estávamos na vala comum. Em 2010, quando nesse período da Construcap, nós já éramos a 11ª empresa
construtora no Brasil. Isso foi fruto de um aproveitamento significativo das opções que nós tivemos de poder disputar o mercado que antes era bloqueado e que impedia o empreendedorismo nosso. A Feira Guedes era a 83ª empresa, pequenininha, 2010, né? Como vocês podem observar. Mas, hoje a Feira Guedes é a 9ª empresa, a Construcap é a 6ª. As duas empresas da família, eu sozinho na Construcap, na Feira Guedes, e meus irmãos na Construcap, estamos muito bem posicionados. Eu sei que no faturamento da Construcap, a Construcap hoje como consultora tem o tamanho da Feira Guedes. Ela, como tem outros projetos, foram todos eles consolidados aí. A Feira Guedes tem tido um bom desenvolvimento, como vocês podem observar, né? Depois da Lava Jato, aí esse é um ponto importante que eu queria mencionar. A mudança da lei de licitações, ela ia indo muito bem, até que, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, ele criou a lei das estatais, que, para dar flexibilidade à gestão estatal, ele flexibilizou a lei e permitiu que ela criasse um padrão interno que fosse de cada estatal, o que fez com que a Petrobras criasse um novo padrão de licitação e, uma época denunciada por mim, inclusive, que permitiu retomar o dirigismo em suas licitações. Isso resultou na Lava Jato. Por quê? O administrador público, o administrador da estatal podia escolher quem ia participar da licitação, por aí já permite dirigir, podia negociar o preço, e depois, na hora de realizar o contrato, renegociar o seu bel prazer. Nós vimos o que aconteceu com a Petrobras, que resultou na Lava Jato. A queda das grandes empreiteiras abriu um espaço maior, muito mais fácil para mim. Aliado à lei de licitações, eu consegui fazer um crescimento bastante significativo nesses últimos anos. Não, a consultora Feira Guedes é muito importante, tem um grande acervo técnico, né? Vou só mostrar algumas obras para vocês terem uma ideia do que faz a Feira Guedes. Essa é uma ponte que foi construída, ela foi construída fora do leito do rio e empurrada para cima do leito do rio, um método totalmente diferente, né? Toda metálica. Pode ir. Esse é o metrô de Fortaleza, que nós temos sociedade com uma empresa espanhola. É uma obra importante de execução. São 7 quilômetros de túneis, sistema Tatuzão, né, que a gente conhece no Brasil como Tatuzão. O nome é TBM. Em frente. Fazemos obras privadas, como esse caso da Entrevias, é uma duplicação de estrada de 41 são 40 quilômetros, se não me engano. 48 quilômetros, é isso mesmo. Trabalhamos na Vale, fazendo operação de minas. Construí uma obra que foi um sucesso, que é o Ramal do Agreste. Essa obra aí é um RDC, onde a gente faz projeto, faz toda a concepção. São 70 quilômetros de transposição, com todo tipo de disciplina que vai de linha de transmissão, subestação, grande volume de concreto, movimento de rocha, obras de arte, barragens, tubulações, adutoras, túneis, 16 km de túneis. Essa é a fotografia de parte dele também. Essa barragem é uma barragem do Ramal do Agreste.
canal. Estamos fazendo a ampliação da terceira ponte de Vitória, colocando, é um projeto interessante, colocando ciclovias penduradas na ponte e ampliando a ponte. Essa aí. Fazendo a construção para a estação de esgotamento sanitário em Vila Velha, no Espírito Santo. Bom, vou parar por aqui, senão para não ficarmos perdendo muito tempo. Agora vou só passar finalmente o meu merchandise aqui do filminho da empresa, né? É o próximo. Para depois fazer uma conclusãozinha rápida. A minha meta hoje é trazer os princípios da indústria 4.0 para a construção civil. É uma dificuldade. Primeiro, martelar a cabeça do pessoal de que isso é importante. E depois, ela é informática intensiva. Né? Mas nós estamos avançando muito, principalmente na área de operação de equipamentos, que eu acho que é uma área que nós temos mais a ganhar, na questão da Revolução 4.0, né? Com equipamentos operando. Somos um grupo de empresas. Somos ágeis. Ao longo de nossa trajetória, assumimos protagonismo em projetos e obras de grande relevância e impacto. Acompanhamos de perto os avanços do Brasil. Ajudamos a impulsionar regiões e comunidades. Evoluímos constantemente, incorporando novas tecnologias em todas as etapas de produção. Para nós, agilidade é essencial, assim como decisões objetivas, processos otimizados e eficazes. Sabemos que solucionar os desafios da atualidade exige capacidade de adaptação, exige disposição para mudar e melhorar sempre. Contamos com uma equipe multidisciplinar e comprometida, que trabalha de forma integrada, em parceria com empresas nacionais e internacionais. Temos consciência de que nossas ações trazem consequências para a economia, para a sociedade e para o meio ambiente. Por isso, construímos uma cultura de integridade. Buscamos ser exemplo de respeito, valorização, cuidado, geração de oportunidades. Acreditamos que é possível criar um futuro melhor para o país e para as pessoas. Somos ágeis e nosso propósito é realizar a transformação. Eu queria, para finalizar... Somos um grupo de empresas. Somos ágeis. Que ótimo. Ao longo de nossa trajetória, assumimos protagonismo em projetos. Desculpe aí pela dupla mensagem. Mas para concluir, eu queria dizer o seguinte, na democracia, empreender implica negociar. Na ditadura, a gente não empreende, a gente faz negociata. Para mim, eu não consigo imaginar o Brasil não democrático, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vendo hoje no processo de consolidação da nossa democracia. Participar do terceiro setor amplia a minha visão, aumenta a minha sensibilidade, permite entender melhor os rumos da sociedade e as demandas sociais e ajuda a combater o meu viés de confirmação. Eu lido com várias partes diferentes, gosto de administrar, gosto de entender as contradições, de conviver com as contradições, com as posições diferentes, com a multidisciplinariedade. Eu acho que a multidisciplinariedade é fundamental para a gente poder avançar na solução das questões. E isso eu procuro levar para a minha empresa. Então, acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar finalmente. Muito obrigado pela atenção. Edson? Obrigado, Fábio, passar a palavra. Quero agradecer muito ao Eduardo Capobianco
uma palestra de muito conteúdo, muita densidade de ter vivido história desse desenvolvimento do terceiro setor e do mundo empresarial nesses últimos anos, todos esses anos, né? E também inspiradora na perspectiva das atitudes do empresariado perante a democracia, perante questões ligadas à violência, à desigualdade social, entre outros temas, né? Então, do meu lado, né, a FECAP agradece muitíssimo mesmo a sua presença aqui, viu, Eduardo? E agradecer também ao PNBE por essa articulação. Esse programa, Conexões Empresariais, que estamos aqui, é um programa que visa justamente fazer essas pontes, né, entre o mundo acadêmico, que você cita na sua fala, né, a relevância do conhecimento que é produzido na academia, com o universo da praxis, com o universo empresarial. Um pouco desse nosso projeto aqui. Fábio, se você me permitir, eu posso fazer uma primeira pergunta? Nós temos algo em torno de 15 minutos, 20 minutos. Uma pergunta que me ocorreu, tem também perguntas que surgem aí da nossa audiência. Eduardo, você fez uma reflexão histórica, e notadamente que em algum momento se centrou no período em que tinha lá a dupla redemocratização, né? Equilíbrio monetário, né? E que, enfim, uma série de questões do surgimento do PNBE, do surgimento de outros movimentos, da participação das federações de indústria, entre outras coisas. A pergunta que eu queria fazer a você aliás, deixa eu só terminar um raciocínio. Nesse momento de democratização, etc., quer dizer, de alguma maneira a gente teve uma redefinição, uma reconfiguração do papel do empresário, da empresária, no universo da economia e da sociedade. Você cita muito bem essa participação, por exemplo, do PNBE, entre outras organizações. A pergunta que eu faço estamos num momento de novo redefinir, né? Porque estamos num momento de inflexão mais uma vez, talvez, né? A pandemia, as crises econômicas importantes, processo de impeachment, assim, crise econômica avassaladora. Fala-se, no nível internacional, de um capitalismo de stakeholders, né? Isso aí, portanto, essa talvez ressignificação do universo empresarial não se dá apenas no Brasil, né? Eu queria ouvir um pouquinho de como que você enxerga o momento atual, da relação empresariado, sociedade como um todo, uma sociedade brasileira que não saiu das problemáticas da desigualdade, por exemplo. Uma parte enorme da sociedade brasileira ainda vive problemas alimentares que talvez tivesse ter sido resolvido há séculos atrás, mas ainda há problemas de nutrição, violência exacerbada e uma série de outras questões. Vejo o caso também da pandemia. Como é que você vê? Você vê uma outra ressignificação no século XXI, 2021, tal como vimos na redemocratização nos anos 80, etc., que você descreveu no início da sua trajetória, Eduardo? Eu acho o quadro hoje muito diferente, sabe? Por exemplo, na minha época, nossa modelagem era uma modelagem que era uma inovação, né? Nós articulávamos muito com a imprensa estabelecida, e a imprensa formava a opinião pública e ajudava isso a avançar em criar consenso, não falar assim. Hoje, eu imaginei que a internet ela seria um mecanismo que poderia fortalecer a democracia, até porque imagina o seguinte, na Grécia, a Ágora era um local para a população era pequena de Atenas, né? 10 mil habitantes, podia fazer uma Ágora com a elite ali, podia discutir os problemas, e uma democracia acontecer dessa forma. Eu falei, bom, com a internet, os problemas poderão ser discutidos de uma forma mais ampla. O que eu tenho percebido é que a internet ela é uma articuladora de ressentimentos. E é a velha história, a gente cria soluções e junto com ela vem uma série de outros problemas, né? A internet ajuda para burro, como está ajudando a nós fazer nosso webinar aqui, mas, por outro lado, tem dificultado enormemente no Brasil a busca do consenso, né? Pelo contrário, nós estamos criando antagonismos que não sei como resolveremos. Eu vejo também o empresariado mais jovem muito fora da política, sabe? Muito ligado ao WhatsApp, achando que está fazendo política nas redes sociais. E não é verdade.
Uma questão que eu acho complicada, por incrível que pareça, e aí é que os problemas mais complexos dificilmente você consegue discutir no WhatsApp. Tá? Eles demandam muita energia, muito estudo, muita dedicação. O que não é fácil nem para o empresário, nem para a população normal. Por isso que a gente acaba tendo discussões superficiais, mas, volto a dizer, articulação de ressentidos, de vários tipos. Numa situação de crise social que a gente vive hoje nós vemos um problema seríssimo, né, até com a inflação despontando outra vez, né, uma série de preocupações, é um momento ideal, ou com a perda de perspectiva, inclusive, né, uma economia que não deslancha, né, é o ideal para a gente conviver com esse desajuste e essa disputa. Eu não vejo uma mobilização empresarial do tipo PNB hoje em dia acontecendo. Pode ser que eu esteja fora do eixo do que está acontecendo. Né? Ele não percebe. Quer dizer, eu confesso que eu sou um pouco mais velho, passei da idade. E interessante, porque quando eu vejo, por exemplo, na Transparência Brasil, que hoje ela é comandada por jovens, eu estou no conselho, os executivos são todos jovens, e tem uma outra forma de articular as coisas, né? De trabalhar em rede, fazendo as coisas acontecerem. Mas o que é positivo. No meio empresarial, eu não vejo uma movimentação muito diferente, não. Né? Parece que existe uma desilusão com o país. Eu vejo muitos falar em ir embora do Brasil, eu fico agoniado. Né? Eu, certo ou errado, eu fiz todo o meu investimento no Brasil, desde a minha casa em São Paulo, minha casa na praia, não sei, tudo que eu tenho está no Brasil, mas as empresas são brasileiras. Né? Eu não me imagino largando o barco. Primeiro que eu vou ter um prejuízo enorme, né? Vou ter que largar todo o meu patrimônio aqui para ir embora. Não me preparei para isso. Mas eu vejo muita gente que vou morar não sei onde. Eu já morei 6 meses, uma época, na Inglaterra. Quando eu tinha 21 anos, eu fui ficar 6 meses lá, lavando prato. Foi uma das minhas aventuras. Né? Não era PNB nada, era sempre esse movimento que eu tenho de querer mudar as coisas. Agora estou com a ideia do 4.0 na construção. Né? Eu, com 59 anos, fui montar essa empresa agora. Fui assumir essa empresa, estou com quase 70 agora, com 60 anos. Bom, mas eu sei como é difícil morar fora, como é ruim perder as raízes. Né? E muitas pessoas que vão nessa brincadeira depois percebem a dificuldade que é. Né? Eu posso dizer o seguinte, eu estou muito comprometido com o Brasil. Eu estou muito comprometido. Certo? Mas eu não vejo nenhum movimento tipo o PNB explodindo por aí, articulando, fazendo acontecendo. Nem sei se hoje teria espaço na imprensa para isso. Se a imprensa viria como sendo uma novidade. Não sei o que pode fazer novidade hoje, tá certo? Parece que houve um desgaste. Né? Então, eu não... Agora, tem uma série de questões acontecendo no mundo. Né? Por exemplo, tem a ESG acontecendo, quer dizer, o funcionamento da ESG. Quer dizer, tem empresários mais conscientes no seu ambiente e fazendo alguns trabalhos importantes. Por exemplo, nós temos lá, na falta de um governo que nos represente, estão lá na Europa, nos representando. Em Glasgow. Estão lá alguns empresários falando pelo Brasil. Né? Existe uma ansiedade, mas eu não vejo a estrutura política muito sensibilizada. Né? Parece que a gente está vivendo um mundo meio paralelo aqui. Né? Quer dizer, quando eu vejo as discussões que acontecem no executivo, muitas vezes no legislativo, parece que estão meio desconectados com a sociedade e é difícil fazer essa conexão voltar. Eu não sei te dizer como dar uma ressignificada nisso tudo, não. Eu, por enquanto, estou nas minhas batalhas, continuo nas entidades, trabalhando. Quando vem uma ideia nova de algum jovem que apresenta, eu
Acho maravilhoso. Os programas estão sendo montados. Nós, por exemplo, na Transparência Brasil, nós colocamos como prioritário o combate à corrupção na educação. Porque nós estamos matando 2 coelhos numa só cajadada. Melhorando o nível educacional e combatendo a corrupção. Então, nós criamos aplicativos para capturar, por exemplo, fiscalizar a construção de escolas. Nós criamos o aplicativo Tá de Pé. Depois fomos fiscalizar merendas e uma série de outras questões paralelas ligadas à educação para criar um espírito de cidadania, dar um espaço uma válvula de escape para as demandas que estão acontecendo na área educacional, principalmente na área de baixa renda. Então, não vejo assim, mas eu não consigo ver assim um eixo dinâmico hoje puxando com muita força tudo isso, não. Excelente, Eduardo. Muito obrigado. Fábio, Eduardo, temos aí pouquinho tempo, né, Edson Vanderlei? Então, eu vou citar primeiro comentário de um certo João Paulo Capobianco, diz que é muito importante o PNBE abrir espaço para o registro de experiências tão importantes como essa liderada pelo Eduardo, exemplos da necessária sinergia positiva entre sociedade e governo, e emendo com a pergunta de Ruth Goldberg, que é um assunto que você acabou de falar, lembrando que temos já há pouquinho tempo, se você puder dar uma resposta relativamente objetiva, para a pergunta da Ruth, que é, Eduardo, como vocês trabalham na AGES os aspectos de ESG, especificamente na gestão de sustentabilidade ambiental, emissão de gases de efeito estufa, matriz energética, etc.? Olha, nós estamos, primeiro, junto com o João Paulo, trabalhando para a questão dos efluentes. Nós estamos investindo num projeto para criar usando uma tecnologia patenteada para revolucionar essa área do tratamento de efluentes. Eu acho uma coisa bastante importante e que pode ser bastante lucrativa também, porque por que não, né? É um empreendimento que tem 2 partes, né? O benefício social e a lucratividade, né? A gente pode revolucionar essa área. Os nossos trabalhos na AGES, nas nossas construções, né? Eles têm uma série de requisitos da parte ambiental. Por exemplo, nós estamos fazendo a transposição de São Francisco. Né? Estamos fazendo. Desde a parte de resgate dos objetos pré-históricos, é um trabalho muito importante, que hoje é feito, inclusive, com a assessoria da Universidade de Pernambuco. Esse é um negócio muito cuidadoso, que nós damos maior atenção, né? até levando os objetos resgatados para museus, né? E mesmo que isso impacte em paralisação de fim de trabalho e em algumas dores de cabeça na sua execução, né? Nós estamos trabalhando também em energia solar, participando de uma série de empreendimentos, tentando desenvolver uma série de empreendimentos na área da energia solar. E tem alguns projetos que nós pretendemos executar como contratado, na verdade. Né? Nós temos o nosso departamento de compliance que absorveu todos esses temas, né? E temos discutido bastante. Mas não podemos esquecer que nós trabalhamos em termos de contratos de terceiros. A Vale, por exemplo, ela é bastante cuidadosa com isso e para nós é uma coisa muito interessante, porque nos permite aplicar e desenvolver uma série de novos mecanismos, né, ligados à questão ambiental. Mas todas as nossas obras são elas feitas dentro dos parâmetros, que não são pequenos, da legislação ambiental brasileira. Né? Tanto em relação aos nossos fornecedores, quanto na execução das nossas obras. Na parte social, nós temos sempre assistente social nas nossas obras, que cuidam das comunidades locais, com envolvimento direto em todos os problemas que aparecem, prestando assistência, dando informação. Né? E na questão da governança,
eu tenho tido um cuidado muito especial. Eu, inclusive, em 2000, quando eu estava em conflito com meus irmãos, eu tenho essa mania de procurar conhecimento onde é produzido, né? Lendo um livro sobre a empresa familiar no divã, eu vi e falei, pô, que coisa maravilhosa. Aqui é um livro que tem produzido por 3 escritores. Um é psicanalista, outro advogado, outro administrador. Isso é uma visão multidisciplinar, né? Por que não pensar isso assim no Brasil? Aí fui verificar se alguém pensava assim no Brasil, vi que não existia esse tratamento multidisciplinar na questão de empresa familiar, propus fundar na Getúlio Vargas, na época, eu fui na Getúlio Vargas, fui ex-aluno de lá, fui lá, sabia que lá existia grupos de estudos especiais, montei um grupo de estudos de empresas familiares, que opera na Getúlio Vargas, peguei uma professora de Getúlio para ser para trabalhar comigo, e eu e ela coordenamos, juntamos uma série de pessoas ligadas a esse tipo de problema, que é a governança em empresa familiar e como se trata os conflitos nessas empresas, né? Foi muito bom para mim, porque eu acabei utilizando muito do que eu aprendi, que eu discutia lá, na transformação que eu fiz, na saída que eu fiz do grupo familiar. E tenho pensado muito isso na questão da minha empresa, né? Na governança na minha empresa. É uma questão, para mim, prioritária, um tema recorrente e fruto de constantes trabalhos. Mensalmente, nós nos reunimos antes da pandemia para discutir um caso específico de governança em empresa familiar. Reuníamos com todos, tinha a apresentação de um caso e era debatido com 50 especialistas da área, de todos, psicanalistas, eram advogados, eu era como empresário, eu era o único empresário, na verdade, né? Mas tinha um administrador, era um conjunto de gente discutindo o tema. Foi muito enriquecedor, ficamos isso durante quase 10 anos, até chegar a pandemia e eliminar nossas discussões. Agora nós estamos fazendo algumas discussões via webinar, via web, né, para avançar nesse tema. Então, as três questões, para mim, são muito importantes. E, de uma forma ou de outra, a gente vai tratando desse assunto. Perfeito, muito obrigado, Eduardo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu passo a palavra para o Vanderlei Carneiro, pró-reitor da FECAP. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, viu, Eduardo, pela sua palestra. Sua trajetória é realmente inspiradora. Eu acho que traz para a nossa comunidade pontos muito importantes, temas muito importantes. É pena que a gente não tem mais tempo para discutir essa questão da sustentabilidade ambiental, essa questão da área de construção, né, que é uma área que impacta, mas que tem, como você bem falou, feito muita coisa para melhorar esse quadro. Bom, em função do andar aqui do tempo, só me resta agradecer e deixar aberto para que outras oportunidades como essa ocorram aqui junto com o PNBE e com a sua participação. Então, muito obrigado em nome da FECAP, em nome da reitoria da FECAP, agradeço sinceramente por a sua participação aqui. A FECAP está aberta, né? Nós temos uma biblioteca também, eu estou vendo que você é um cara que aprecia muito biblioteca, te convido para conhecer a nossa biblioteca. Tem uma biblioteca riquíssima, então já está... Olha a minha biblioteca, não é? Parabéns, Eduardo. Aí que eu me divirto. Muito obrigado, viu? Tenha uma boa noite, um bom final de semana aí para todos vocês. Dilson, Fábio, Luiz, meu colega, o professor Edson Barbeiro, um prazer estar aqui com vocês hoje. Só me dá licença um minutinho, só queria dizer o seguinte, a Ruth Goodbeck fez essa questão por último, claro. Ela foi uma companheira importante no Instituto São Paulo contra a Violência e ajudou a montar o Disque Denúncia. Ela é muito querida, é uma amiga muito querida. Claro, ela também está convidada, Ruth, a conhecer a gente, estamos abertos aí a partir de terceira semana de fevereiro, já estamos abertos, né? Mas presencialmente estaremos lá, então... Todos vocês estão convidados para um café lá na reitoria da FECAP. Um grande abraço. Obrigado a todos e a todos. Até mais. Tudo na minha história aconteceu com muita luta. Nada foi fácil.
Por isso eu sentia que podia contribuir para a evolução de alguma forma. Que havia muito o que aprender para a construção de uma sociedade mais justa e que essa mudança teria que vir pela educação. Parecia um sonho tão distante, uma missão tão difícil de cumprir, mas eu não desisti, era preciso. A educação muda as pessoas. Descobri que quando aprendemos, adquirimos poder para compartilhar, para mudar vidas, para mudar a história. Nós compramos essa briga e estamos aqui hoje, cuidando dos nossos. Rompemos barreiras todos esses anos para compartilhar conhecimentos, para que o seu sucesso seja o nosso sucesso. Por um lugar no seu álbum de memórias, para escrever as nossas histórias. Nada pode nos parar, porque a nossa força, juntos, supera tudo. FECAP, 119 anos. Criamos histórias sem barreiras. Bom, pessoal, nós vamos hoje, na primeira parte, eu vou finalizar aquela explicação sobre